Fagulhas de Luz com Sidney Fernandes. Produção Theo Oliveira. Olá, seja bem-vindo, você que acompanha a programação da 87 FM. Estamos começando mais um programa Fagulhas de Luz, que é apresentado todos os dias, de segunda a sexta-feira, aqui na 87 FM ao meio-dia, e também você acompanha pelas redes sociais do escritor espírita Sidney Fernandes. Boa tarde, Sidney, tudo bem? Boa tarde, Theo. Boa tarde a todos os ouvintes. Sidney, a gente vai dar continuidade à nossa série de programas sobre mediunidade. Antes da pergunta, se você até quiser fazer uma pequena reflexão de alguma outra situação, mas a pergunta de hoje é a seguinte, Sidney. Na comunicação mediúnica, sai o espírito do médium e entra o espírito do comunicante? Como funciona esse processo? Bem, Theo, uma grande parte dos brasileiros, mesmo não espíritas, aceitam a comunicabilidade com os mortos. E a ideia errada de que sai o espírito do médium e entra o espírito do morto, do desencarnado. Não é assim que acontece. Na verdade, o processo sempre pressupõe o assentimento, a colaboração e o acasalamento de fluidos entre o médium e o espírito comunicante. A alma do médium afasta-se ligeiramente do seu corpo, num processo que nós chamamos de sonambulismo. Ele ouve, sensibiliza-se com aquilo que o espírito quer transmitir, com a mensagem que ele quer passar. E o médium dá o comando para o seu próprio cérebro para que ocorra ou a fala, ou a escrita, ou a descrição de uma evidência, enfim, a participação do médium é fundamental. E ele não se ausenta do corpo. Ele, aproveitando-se da elasticidade de uma espécie de cordão umbilical que existe do seu corpo astral com o seu corpo físico, ele se afasta um pouco e depois fica à disposição do espírito que quer se comunicar. Mas sempre tem que existir, Theo, uma boa sintonia entre os dois para que ocorra uma comunicação a contento. A mediunidade é algo muito importante, muito sério, não se pode brincar com ela e ela é passível de ser até retirada ou suspensa daquele que faz mau uso dos seus dons mediúnicos, Theo. Seguindo a nossa série de perguntas sobre a mediunidade e o Sidney passando aí os seus esclarecimentos, lembrando que você acompanha mais detalhes sobre mediunidade, sobre palestras espíritas e também alguns artigos do Sidney no site www.sidneyfernandes.com.br. Aproveitar aqui e já mandar um abraço também ao nosso grande amigo Sérgio Totti, que é quem cuida, dentre outras coisas, das redes sociais do Sidney. Sidney, a pergunta de hoje é a seguinte: a mediunidade pode provocar doenças ou até loucura, como muitos pensam? Infelizmente, no passado, ela era confundida. Muitas pessoas que adentraram as casas de saúde para alienados mentais nada mais eram do que espíritos sob a perturbação, sob a perseguição de espíritos que vieram para perseguir o doente. E daí, quando ele entrava no hospital, mesmo sem ter um problema nenhum de alienação no seu físico, de tanto levar choques, banhos frios, remédios, ele acabava perdendo o equilíbrio mesmo. Mas não se confunde. Mediunidade não é doença, não é loucura. A mediunidade é apenas uma faculdade que nos permite a aproximação, o contato, a conversa, a intermediação da comunicação de um morto com o plano físico, do plano dos vivos, dos encarnados. Na verdade, Theo, quando uma pessoa chega a um centro espírita, em que o mentor, o dirigente não está muito bem informado, ele confunde, né? Às vezes um problema físico, um problema emocional ou psicológico
com mediunidade. É bem verdade, Theo, que pessoas que passam por uma situação assim de convalescença, passam por uma situação de tensão muito forte, em determinado momento da vida, ela chega a ter assim desequilíbrios, ela eventualmente pode, dependendo da circunstância, quando tem uma moléstia qualquer, a proximidade de um perigo, uma grande comoção, às vezes o corpo faculta ao espírito ver aquilo que ele não pode ver com os seus olhos. Mas isso é uma circunstância fugidia, rápida. Bastou que a pessoa faça o seu tratamento, volte à saúde normal, que desaparece, esses sintomas desaparecem. Então, não há que se confundir, Theo, a mediunidade com loucura, com doença. O inverso, sim. Muitas vezes o homem confunde o fato de a pessoa estar num transe mediúnico ou estar sob o comando, a subjugação de algum inimigo do passado, e as pessoas acham que é doença. Mas tudo tem que ser tratado de uma forma ampla. O que é físico e deve ser tratado, o psicológico, o emocional e também a parte espiritual, Theo. Ainda nessa nossa série, né, Sidney, que é uma série até extensa, porque o assunto é bem vasto e gera muitas dúvidas de espíritas, não espíritas, de pessoas de muitos outros credos. A pergunta de hoje, Sidney, ela é rápida e rasteira. Não sei como será a resposta. Devemos ser bons médiums ou médiums bons? Como explicar isso, Sidney? Bem, Theo, eu já começo falando que você é um excelente profissional, um bom profissional. É responsável, leva o seu trabalho a sério. Agora, quero saber se você é um profissional bom. Eu procuro ser, Sidney. Eu não sei se eu consigo. Então, esse é o esforço que devemos ter. Mais importante do que sermos assim muito competentes naquilo que fazemos, melhor, a preocupação maior do que ser um médium assim perfeitamente adequado, fala em nome do espírito, ou a escrita, ou a audiência, ou a vidência, mais importante do que ser um excelente, um bom intermediário que permite realmente a comunicabilidade autêntica do plano espiritual com o plano material, isto é, mais importante do que ser um bom médium é você guardar no seu coração a honestidade, a verdade, o trabalho, apegar-se a uma religião, você ser solidário com o seu próximo, é você ter empatia pelo semelhante, pelo doente, pelo sofredor. Isso é mais importante. Por quê, Theo? Porque quando nós nos dedicamos ao bem, somos pessoas boas, nós atraímos bons espíritos, atraímos os nossos protetores espirituais. E daí, se tivermos alguma faculdade, algum princípio de faculdade, ela vai poder ser trabalhada, exercitada, e daí nós poderemos ser, além de bons médiuns ou razoáveis médiuns, pessoas boas, que é o que interessa na vida, Theo. E isso é uma coisa onde nós todos procuramos nos esforçar para sermos bons, tanto na nossa profissão quanto na nossa vida pessoal. E não podemos esquecer de que a mediunidade pode aparecer em qualquer pessoa, de qualquer cor, qualquer raça, qualquer religião, tendo boa moral ou não tendo, a mediunidade não escolhe, mas por isso mesmo temos que cuidar da parte espiritual. Daí temos que ser, além de ser bons médiuns, médiuns bons, de bons corações também, Theo. A gente quer saber para que serve a mediunidade. Às vezes as pessoas nos perguntam por que não deixam os mortos em paz. Ocorre, Theo, que a mediunidade é uma linha de duas vias. Chico Xavier costumava dizer que o telefone toca de lá para cá. Olha só, isso já mostra que
normalmente a iniciativa de uma comunicabilidade, de um contato, parte do plano imaterial, parte dos espíritos que vêm buscar consolo, orientação. Quando morremos, Theo, se não estamos bem preparados, se nós não treinamos para a morte, é uma terminologia meio esquisita, mas se não cogitamos do assunto, Theo, chegamos do outro lado como verdadeiros indigentes, espíritos que nem sabem que morreram. Daí vem a caridade, vem a atenção, vem a empatia em relação a esses que estão desarvorados. Então, é um bem que fazemos quando esclarecemos o espírito. Isso pode ser feito, Theo, não apenas num centro espírita, numa comunicação, numa mesa ou no centro de Umbanda, pode ser a qualquer momento. Quando nos sentirmos assim meio chateados, é que temos ao nosso lado algum espírito que está precisando do nosso apoio. Pelo pensamento, pela oração, vamos auxiliá-los, vamos dar apoio, porque hoje são eles, amanhã pode ser que sejamos nós que estejamos pedindo socorro, pedindo ajuda. E o contrário também acontece, Theo. Nós temos aí mais de 400 livros de Francisco Cândido Xavier que nos orientam, são romances, livros de poesias, livros de filosofia. A Emmanuel, por exemplo, faz um trabalho extraordinário com o Evangelho, maior exegeta que eu conheço, trazendo-nos, sem falar aí das obras básicas do Espiritismo, que foram escritas por Allan Kardec, baseadas sempre na orientação dos espíritos. Então, é uma troca de informações. Os sábios da espiritualidade podem nos auxiliar e nós, às vezes, precisamos ajudar alguns que não são tão sábios assim, porque as pessoas pensam assim: ah, morreu, vira santo ou vira sábio. Não é bem assim, Theo. Nós levamos para o outro lado da vida exatamente aquilo que nós amealhamos, conquistamos, tanto sob o ponto de vista moral quanto sob o ponto de vista intelectual. A mediunidade serve para ajudar e sermos ajudados pela espiritualidade. É um intercâmbio entre os dois planos, o plano material e o plano espiritual. Sem falar, Theo, que daqui a pouco nós estaremos lá do outro lado e a vida verdadeira é aquela. E nós vamos também poder ajudar ou ser ajudados pelos que estão aqui na Terra. Acesse www.sidneyfernandes.com.br e acompanhe vídeos, artigos, palestras e programas sobre a espiritualidade, assim como o nosso Fagulha de Luz. Sidney, a mediunidade faz a mente viajar e os roteiristas, os criadores de filmes para o cinema, para a televisão, livros também acontecem de mergulhar nesse mundo. No filme Ghost Town, um dentista passa por uma EQM, experiência de quase morte, e passa a ver e ouvir espíritos. Isso é possível, Sidney? Olha, Theo, você falou que o pessoal lá de Hollywood parece que eles são espíritas, né? Você vê, por exemplo, um filme O Sexto Sentido, que é uma coisa extraordinária, baseada em fatos importantes que são contemplados pela doutrina espírita. Vemos muitos outros, Além da Vida. Tem um que eu gosto muito que chama Os Outros. Também é muito bom. Ainda, mas é um pessoal que, mesmo sem ter conhecimento profundo da doutrina, trazem assim subsídios bem interessantes para a nossa reflexão. E é o caso desse filme que você mencionou, que, aliás, depois que você assistiu, você que me sugeriu que passássemos a fazer essa série de programas sobre mediunidade. Não é muito comum que uma pessoa que passe por uma experiência de quase morte, isto é, parece que ela morre, mas volta para contar a sua história, que ela passe a ter mediunidade. Na verdade, Theo, quando você volta de uma EQM, você geralmente está assim com sente-se gratificado por Deus, porque chegou até a porta do desencarne e teve uma nova oportunidade. Mas eclodir a mediunidade não é muito comum. Por outro lado, Theo,
dentro do Livro dos Espíritos, há uma circunstância que é abordada pelos espíritos. Eles nos dizem, olha, às vezes uma moléstia, a proximidade de um perigo, ou então uma grande comoção, pode fazer eclodir a mediunidade. Então, Theo, eu acho que o personagem Bertram Pincus, o dentista do filme que você mencionou, passou por essa comoção. Então, ele poderia ter, a partir daí, a possibilidade, ainda que momentânea, ainda que fugidia, temporária, de ver e ouvir os espíritos. No caso ali do filme, há uma licença poética para que espíritos que o procuram pedem a ele a sua ajuda para resolver questões pendentes aqui na Terra. Não é impossível isso, Theo. Nós vamos falar em programas futuros um caso de uma viúva que ficou completamente desarvorada e os seus enteados estavam querendo tocá-la de sua casa. O marido vem e mostra para ela onde estava o testamento que iria protegê-la. Então, não é impossível. Não é muito comum, não é muito constante, mas não deixa de ser possível, Theo. Tá certo. Acessem www.sidneyfernandes.com.br para mais artigos, vídeos, palestras e também para acompanhar novamente esses programas, caso você queira ouvi-los novamente. Sidney, a gente fica por aqui, volta na semana que vem. Tenha um ótimo final de semana. Igualmente, Theo, obrigado e continue sendo um bom locutor e um locutor bom. E continue com o seu trabalho, cuidando da sua família. Fiquem agora com... Fagulhas de Luz com Sidney Fernandes. Produção Theo Oliveira.